nossa adoração a Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Continue aplaudindo ao Senhor, dando glórias. Não saia dessa atmosfera santa. Aleluias. Oh, Deus louvado, louvado seja o Teu nome. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Eu pararia por aqui, alegre. Que nem diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus reservou um banquete para você nessa manhã. Um banquete para mim. Ou seja, Ele tem mais para nós. Quem quer receber? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Deus trouxe algo diferente hoje para nós. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Antes de abrir a palavra, eu vou contar uma historinha da pregação de hoje. Essa ministração, ela não é nova para mim. Lá atrás, no tempo lá da pandemia, né, aquele tempo bem complexo, né? Vocês vão entender. Hoje a gente vai falar. Antes, deixa abrir um parênteses aqui. Se eu, na minha limitação humana, eu ainda tinha uma pontinha de dúvida, que era para eu ministrar essa palavra hoje, Deus confirmou no louvor. Deus usou aqui o louvor para confirmar. O pastor Eliseu, ele deixou na liberdade, né, para eu escolher a ministração, né? Ela não passou um tema para hoje, deixou livre, né? Porém, essa palavra, o tema é dele e a passagem bíblica. Aí teve um momento ali de ministração, né, no online, uma semana de ministrações, e aí ele falou assim: Eleni, você ministra tal dia, o tema é esse e a passagem é essa, né? A passagem. Eu falei: pastor, você tem certeza? Ele falou: sim. Aí você ministra. Se eu não me engano, foram só mulheres. Aí, ali, eu não sou muito de rede social, os irmãos sabem, eu não sou mesmo, né? Eu sou mais reservada. E ali, para a glória de Deus, porque senão nós não teríamos sido alimentados, né, pela palavra de Deus na época da pandemia, né? Ficamos todos reclusos, todos, né, meio que presos, né, por força maior, não podia circular, não podia vir na igreja, congregar, enfim. E eu fui muito abençoada. Eu creio que muitos de vocês foram, muitos de nós fomos, né? Nessa época também. E aí ele me deu essa palavra. E o tema geral foi levantar. Alguém ouviu essa palavra aqui hoje? Cantou? Alguém cantou essa palavra hoje? E o subtema foi levantar para vencer o complexo. Então, tinha um tema geral naquela semana e tinha os subtemas, né? Aí, cada pessoa que ministrou, e para a glória de Deus, eu fui uma das pessoas, né, das mulheres, teve um subtema. E o tema que ele me passou foi levantar para vencer o complexo. Estou me lembrando aqui das crianças, né? É isso? A tia veio, nem a tia aqui na minha frente eu lembrei, né, tia? Eu queria chamar aqui as crianças de 0 a 12, correto? Ou de 0 a 10? De 0 a 11, os pequeninos. Está sendo filmado, né, o culto? Tá? Eu queria cumprimentar os que me assistem de casa, tá? Um dia abençoado e um momento abençoado de palavra a todos. Eu queria pedir para a igreja estender a sua mão direita, mão de autoridade, sobre esses pequeninos. Senhor, eles estão aqui, Senhor. Esses tão pequeninos, mas que eu creio que o Senhor já tem um propósito de bênção na vida de cada um deles, Senhor. E que nessa escola, Senhor, essa escola com material de acordo com a idade deles, para o entendimento deles, Senhor. Que venha surtir um efeito sobrenatural na vida desses pequeninos, Senhor. E que eles venham ser bênção na vida dos seus pais, nas suas casas, na escola.
E que não seja só no momento de escolinha, mas que eles venham crescer e prosperar na luz da tua palavra, Senhor. E se tornarem homens e mulheres de Deus, levando a tua palavra, Senhor, por onde eles forem e virem, Deus. Capacita a tia que vai ministrar, Senhor. Dê a ela, Senhor, a tua direção santa, Deus. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, voltando para cá, então, essa é a historinha da mensagem de hoje. E depois de um tempo, aí, isso já, eu creio que... Quantos anos? Eu já até perdi quantos anos faz que, graças a Deus, a pandemia encerrou de vez, né? Que foi ali naquele período crucial ali que estava, não sei qual das ondas, mas era um período bem difícil ainda, né? Então, já tem uns aninhos aí que eu ministrei essa mensagem. E um tempo aí eu comecei a lembrar, Deus trouxe na minha memória essa mensagem, e um dia eu procurei, né? Eu falei, será que eu tenho? Será que eu guardei? Tá em arquivo? Eu não lembrava. E eu encontrei a mensagem, e eu comecei a ler. Eu falei, nossa, olha, né, de Deus, que tremendo, isso não sairia de mim, né? Foi de Deus mesmo, né? E a passagem que Deus deu para o pastor Eliseu foi Lucas 6, do 6 ao 10. Os irmãos podem abrir. Aí o pastor Eliseu me passou essa passagem e a mensagem, o discorrer da mensagem, aí Deus me deu, o Espírito Santo me deu. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui que saiu. Todos abertos? Lucas 6. Suspense não é de propósito, não, tá? O título da minha Bíblia aqui está O Homem da Mão Atrofiada. Tem algumas Bíblias que está ressequida, seca, né? Começando no 6. Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. Marca essa palavra meio, tá? Memoriza ela, meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restabelecida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez aqui está diante de nós a tua palavra, Senhor, que é muito poderosa, que eu peço a ti nesse momento que o Senhor prepare os nossos corações para receber essa palavra que tem efeito sobrenatural, que ela venha de encontro, Pai, à necessidade de cada uma aqui. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu creio que muitos aqui já ouviram essa palavra, dando foco à questão do sábado, de poder fazer, trabalhar ou não no sábado, né? Dando foco ao sábado. Aí eu quero que você coloque o seu foco aqui, direcione para esse homem que recebeu um milagre de cura, que é o homem da mão atrofiada, ok?
que está aqui é levantar para vencer o complexo. Eu não sei qual entendimento você tem de complexo. Eu vou dar uma aqui que provavelmente é o mesmo do dicionário, tá? É algo de difícil compreensão, que não é simples, algo complicado. Complexo, quando você fala complexo, você já sabe que não é algo fácil, não é algo simples, é algo complicado. Do ponto de vista da psicologia, complexo é um sistema de pensamentos reprimidos, cujo o valor emocional ele pode gerar certos comportamentos, chegando a ser até patológicos, né? Chega até um nível de ser uma doença, tá? Que expressa timidez, culpa, complexo de inferioridade, gera na pessoa aquele sentimento de, sabe, no diminutivo, da pessoa se sentir diminuída. Ah, eu não posso, eu não consigo. Então, na parte psicológica, os especialistas eles classificam o complexo nessa linha, tá? Eu não posso, eu não consigo, complexo de inferioridade. Para aqueles que estão anotando, sinônimos de complexo. Eu já falei, só reforçando, complicado, confuso, difícil, enigmático e enredado. Algo assim que não passa clareza, não é cristalino. O que é o contrário de complexo? Simples, singelo, acessível, claro, coerente, cristalino. Levanta. Quando você ouve essa palavra, levanta-te. Levanta para levantar, ou você está prostrado, você está sentado, ou você está caído, ok? Então, levanta-te. Levanta-te para vencer o complexo. Alguns pontos que nós devemos considerar para sair desse estado de não de pé, de não levantado. Ser humilde e reconhecer que você tem um problema, que você tem uma complexidade. Tem algo que está te impedindo de levantar. Falando um pouco do homem da mão mirrada. Quem conhece essa passagem sabe que ele, ali no meio que ele vivia, havia uma questão religiosa muito forte ali, né? E tudo aconteceu numa sinagoga, num templo grande ali, onde tinha os senhores, né? Os fariseus, os escribas, e Jesus ele estava ensinando ali, né? Então, e havia ali uma conotação religiosa muito forte, que não se podia fazer nada no sábado, né? Não se podia trabalhar, não podia curar, não podia. O sábado era um dia, vamos chamar um dia santo, um dia onde ninguém se fazia nada ali, não podia fazer nada. E Jesus foi confrontado ali pelos fariseus, né? Então começaram a provocar, vamos falar provocar, né? Confrontar Jesus. Será que ele vai curar? Você vai curar, né? E aí foi a palavra que a gente leu aqui, né? Você vai fazer um milagre de cura no sábado, né? É lícito curar no sábado? E Jesus, ele voltou para esse homem, ele voltou para o homem que tinha uma necessidade, né? Você imagine que ele tinha uma mão, todo mundo entende qual era a situação dessa mão ressequida, dessa mão atrofiada? Ele não conseguia fazer nada com essa mão. Eu até pesquisei, nos dias de hoje, eu até li a respeito, o único, qual que eu posso dizer, o que se poderia fazer para esse homem seria amputar. Ele teria que amputar essa mão, de acordo com a medicina, não tem o que fazer, porque a pele já secou, né? Então ele estava com só ali uma mão sequinha, morta, não tinha o que fazer.
E ele é uma pessoa impedida, era uma pessoa impedida de trabalhar. Aqui em Lucas fala que é a mão direita, na Bíblia fala que é. Então, ele era uma pessoa que ele estava impedido até de produzir, né? Era uma pessoa que enfrentava algumas dificuldades ali, né? Até de complexo, provavelmente vergonha, ele tinha vergonha. E ele foi chamado ali, né? Quando Jesus o chamou, venha para o meio. Venha para o meio. E aí eu queria que você se colocasse um pouquinho nessa história. Então, ele ali, imagino que pode ter passado na cabeça, né? Será que Jesus ele vai contra todos esses líderes espirituais aqui, esses homens e tudo? Será que Jesus, de repente, ele passou essa dúvida, não pelo poder que Jesus tinha de curar, mas será que Jesus ia curar ele no sábado? Mas ele se encorajou. Ele se encorajou de força e fé e ele foi para o meio. Sem saber o que Jesus faria ali, ele foi para o meio. Então, aqui, o que nos mostra aqui? Que nós precisamos crer e confiar que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa necessidade, seja ela de uma complexidade pequena, média ou grande, não importa a complexidade daquilo que você está passando. O Senhor está te vendo aí onde você está. O que a gente aprende com isso? Jesus viu esse homem ali no meio da sinagoga. Olha quantas situações, estava cheio, ele estava ensinando. Então, aonde ele estava ali, com a mãozinha dele ali seca, Jesus viu e o trouxe para o meio. Então, Jesus nos enxerga aonde nós estamos. Jesus enxerga o que nós estamos passando. Deus sabe do que nós precisamos. Amém? Alguém pode abrir e ler Salmo 33, 18. Fala isso, né? Eis que os olhos do Senhor... Vamos ler, vamos colocar os olhos na palavra de Deus? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. É isso? É Salmo 33, 18. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, aqui voltando um pouco para essa situação, ele veio, né? Ele veio para o meio e Jesus declarou a cura, né? Versículo 8, levanta-te e venha para o meio. Então, entenda esse meio, entenda num lugar de exposição. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, algo de complexo, a gente está exposto. Então, essa situação, qualquer que seja a situação, ela nos expõe. Então, houve aqui uma exposição. O que a gente aprende aqui? Que o nosso Deus, ele não é limitado. Então, quando ele operou a cura ali nesse homem, o nosso Deus, ele não se deixa moldar por padrões de homens, por padrões humanos. Então, toda a situação ali, todo momento, estava propício para Jesus não fazer o milagre da cura ali naquele homem. Não porque ele era Deus, ele já tinha feito tantos milagres e todos ali sabiam que ele era, né, um Deus provedor de milagre, que ele faria, mas o contexto ali era outro, né? Ele estava sendo confrontado, ele já estava sendo perseguido e ele estava sendo confrontado, então ele poderia simplesmente, não vou causar, não vou fazer, mas ali o amor de Deus foi maior ali por aquele homem. Então, ele olhou ali e por amor também aos que estavam enganados ali, aos maus, aos que não queria mal, né? Que não queria o bem, que queria o mal, né? Não existe uma limitação. Não existe um padrão que possa impedir Jesus de agir em favor da nossa necessidade. Então, você que está prostrado por algo, levanta.
Levanta os teus olhos para o Senhor. Eu creio que muitos de nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus. Mas será por que Deus trouxe essa palavra de novo? Por que ela está falando comigo com essa palavra e está falando com você? Será que nós estamos levantando mesmo como devemos? Como que Deus quer que nós levantemos? Ai, o meu problema é tão difícil, né? Você não sabe do complexo, da complexidade da minha dificuldade, né? Não estou tendo forças para orar. De repente Deus está falando, quem mandou você parar de orar, né? Quem mandou você parar? Por que você já se deu por vencido, né? Eu estou te vendo aí, eu estou agindo em favor da tua necessidade. Então volta, continua, persevere no caminho que você estava, naquilo que você já tinha se levantado e proposto a fazer. Deus, ele não se molda e ele entra nas áreas das nossas vidas para fazer mudanças e estabelecer propósitos. Então, se ele te colocou, se está no meio, se você está no meio agora, se você está de alguma forma em exposição de algo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele vai usar essa situação que você está vivendo, essa necessidade, para glorificar o nome dele na tua vida. Amém? Deus não nos expõe para nos envergonhar. Deus não te chamou para o meio, assim como ele chamou aquele homem. O que estava no coração de Jesus era amor. Jesus, todo o desejo, a intenção de Jesus ali era fazer o bem para aquele homem. Então, Jesus não chamou aquele homem para o meio e não colocou ele diante de todos da sinagoga para envergonhar, para desonrar. Quando Deus nos chama para o meio, quando Deus nos expõe, é porque ele quer nos honrar. Deus quer te honrar nessa situação que você está vivendo, seja qual for a complexidade. Ele quer me honrar, ele quer te honrar. Amém? Ele quer nos honrar com suas bênçãos, seus milagres e suas maravilhas. O milagre foi feito ali, a mão seca daquele homem foi restabelecida. Deus quer restabelecer áreas que estão secas na tua vida, na minha vida, sonhos que você desistiu, projetos que você parou, seja qual for. Eu sei que Deus está falando no seu coração. Você sabe o que você precisa retomar. E Deus, ele quer prover a bênção, ele quer prover um milagre nessa área da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se essa situação, ou essas, ou se você se sente constrangido, Deus vai te honrar. Como ele honrou aquele homem ali. Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Ainda que tudo pareça difícil, não duvide que para Deus você tem valor. Os olhos do Senhor, como a gente acabou de ler, está sobre você. Falando de complexidade, a gente sempre passa, né, por alguns. Eu poderia falar alguns aqui. Eu vou falar um que eu passei recentemente. Recentemente, há uns, acho que foi abril. A minha tia, vocês até oraram por ela. Ela foi para uma cirurgia. A minha tia foi para fazer uma cirurgia da catarata. Olha que cirurgia simples. Quem já fez ou algum parente aqui que fez sabe que é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que dura 15 minutos, eu acho, 20. A recuperação é chatinha, né? Mas assim, e a minha tia, ela sempre teve medo. Ela sempre teve medo de cirurgia, tudo. Ela sempre colocou um obstáculo. Para ela era algo assim muito complexo, né? E ela foi. Ela superou isso e ela foi para a cirurgia. E a minha tia, ela infartou na mesa da cirurgia do olho.
ela já estava quase cega, tadinha, a catarata tinha evoluído, ela já não está ainda, porque ela, infelizmente, ela não conseguiu fazer a cirurgia da catarata, né? E a minha tia saiu de uma cirurgia simples para uma cirurgia complexa. Estou resumindo. E a minha tia teve que fazer uma cirurgia do coração. Essa cirurgia do coração durou 10 horas, aproximadamente. E a minha tia ficou 3 meses internada. Né? E no dia que a minha tia nós tivemos a feliz notícia que a minha tia tinha tido a alta, veio junto uma notícia triste. O falecimento do meu tio, o esposo dela. Olha que situação. E aí você tinha que falar para a pessoa que estava feliz, porque teve uma alta, que estava 3 meses no hospital, né, recuperou de uma cirurgia complexa, e você tinha que falar para essa pessoa que o companheiro dela lá, né, o amadinho dela, tinha falecido naquele dia. E aí? Então, no dia que a minha tia teve alta, veio para casa, o velório do meu tio e enterro do meu tio no dia seguinte. Olha a situação. E a gente ficou, e aí? Como que a gente faz? Meu tio é o irmão da minha mãe. E a minha tia é a irmã do meu pai. São trocados. Falei, nossa, e aí? Aí fomos dar uma força para os meus primos, né? São 2 filhos. Vamos lá. Na hora que ela chegar, não vai muita gente, para a gente dar a notícia para ela, né? E a gente foi lá, alguém falou para as pessoas, ó, fica um pouco afastada, para ela não perceber. Mas há pessoas que já sentem, enfim, né? E aí foi dada a notícia, né? Tudo muito triste, é uma situação triste. Eu só estou contando isso para vocês, que é um exemplo assim, dá para comparar, né? O que é simples, né? O que é complexo, o que parece simples pode virar complexo, né? E o que é complexo diante de Deus pode virar simples. Deus ali, na sua misericórdia, na sua bondade, deu força para minha tia, confortou o coração dela, de todos ali. Então, assim, Deus, ele nos assiste, né? Os olhos do Senhor de verdade estão sobre nós. Então, para Deus, não existe probleminha, problemão. Deus é um Deus que opera milagres e maravilhas. Então, quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, vem, né? A direção vem, o consolo vem, o ensinamento vem, o conforto vem. E eu creio que quando Jesus, ali naquela sinagoga, ela trouxe o rapaz para o meio, expôs aquele rapaz, ele praticou amor ali, ele quis ensinar também, né? Ele operou milagre, ele trouxe uma bênção, um bem para aquele rapaz, mas ele ensinou muitos ali, muitos aprenderam ali. Até os que tinham dureza de coração, eu tenho certeza que aprendeu com esse gesto de Jesus. E o que Jesus está fazendo em todo o tempo com a gente, além de nos amar, que o amor dele é incondicional, é nos ensinando. Então, não se deixe abater pelo que você está passando, pelo que você vai passar. Porque a cada dia a gente vive um dia novo, né? Então, se você está numa situação muito difícil, é porque Jesus está te ensinando, ele está te moldando, ele está usando a tua dificuldade para ensinar outras pessoas também. Dentro desse algo novo, né, que Deus tem para nós, que ele sempre provará, ele sempre proverá, né? Deus tem prazer em nos abençoar, né, o tempo todo. Se coloque de pé. O pastor Davi Maia, ele fez uma prática domingo passado e eu achei bem interessante assim. Eu sou muito abençoada quando eu oro por alguém, né? Primeiro é agradecer porque vocês oraram pela minha família, pela minha tia, até sem conhecer, muitos aqui oraram. E eu creio que a oração, muito justo, né? Ela move a mão de Deus, né?
E eu creio que se teve toda essa superação do que a minha tia passou, a família dela, é porque nós ajudamos, nós oramos, né, por ela. Então, Deus o tempo todo esteve cuidando ali. Então, eu não agradeci de púlpito, né? Eu queria agradecer vocês por terem orado por ela. E eu queria fazer algo diferente. Escolha alguém aí para você orar. De preferência, alguém que você não tenha muito contato. E se você sentir no seu coração de falar do seu complexo, da sua dificuldade, pode falar. Se você não quiser, fica na liberdade. Deus conhece. Deus conhece o seu coração e a sua necessidade. E só o fato de você orar por essa pessoa, vocês vão estar orando um pelo outro, eu creio que Deus vai agir de forma sobrenatural sobre a sua vida. E vai operar aquele milagre, ou os milagres de que você tanto espera, de que você tanto precisa. Em nome de Jesus. Amém? Pode procurar, já pode se mover aí, é um orando pelo outro. Se sobrar alguém, pode orar de 3, tá? Amém, Jesus. Oh, Deus Santo. Amém, Jesus. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia, Senhor.
Obrigada, Deus. Nós queremos te render graças, Pai, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Nós já queremos render louvores e adoração a ti por tudo que o Senhor está fazendo, Deus, por tudo que o Senhor fará, Deus, em cada necessidade, Deus, venha de encontro, Pai, e que o Senhor possa operar os teus milagres, as tuas maravilhas, Senhor. Venha de encontro às necessidades, Pai. Senhor, nós colocamos diante de ti cada necessidade, Senhor. Cada necessidade, da mais simples à mais complexa, Senhor. Que o Senhor venha com a tua provisão, com a tua direção santa, Senhor. Move o teu sobrenatural, Deus, sobre cada uma dessas necessidades. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.